Bom dia, 7 horas 38 minutinhos, daí como o Adelar havia anunciado, né, nosso novo quadro dentro da nossa programação 2020, iniciando hoje, toda quinta-feira, eu trago um convidado. Então, bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Adelar, bom dia a todos os ouvintes, aos nossos, estão aí na nossa telinha aí, nos vendo, né? Os telespectadores, telespectador do nosso município, nível de Brasil, né? Do mundo, que diz o mundo, povo, né? Obrigado, Adelar, por esse momento de estar aqui na... A satisfação é nossa. Hoje, a partir de hoje, né, dentro da nossa programação, nós estamos lançando esse quadro de entrevista, trazer vocês que são, falei um pouquinho antes de você chegar, são personagens da história de Palmeira, porque hoje você faz parte, está na administração, né? Administração esse ano que chega a seu final, né? Mas é importante nós conversar um pouquinho sobre um pouquinho da vida, você contar quem é o Geraldo das Neves, né? Que todo mundo fala aí, né? Quem é você, Geraldo? Adelar, essa vida, a gente fazer uma retrospectiva da vida da gente é interessante. Legal. No dia a dia é tomada a vida da gente, então a gente não para para pensar no meu eu, às vezes, né? Pensa mais no próximo, no trabalho, no que eu vou fazer à tarde, no que eu vou fazer amanhã, mas às vezes a gente não para pensar um pouquinho na gente. Bom, eu sou natural de Porto Amazonas, vim morar em Palmeira, eu tinha 9 anos, porque naquela época, naquele período lá no escolar, né, não tinha, chegava num período lá, não tinha mais como estudar. Então a família nossa veio morar em Palmeira. Meu pai trabalhou próximo a Vitor Marsum, na fazenda Peretti, por 40 anos ele trabalhou lá. Então, quando eu trouxe a família para Palmeira, então eu, o Guina, o Arnaldo, o Reginaldo, o Arinaldo, são meus irmãos. Nós estamos em 5 irmãos, tudo com alto. Deu um time de futebol aí, cara? Vocês são boleiro aí, cara? Faltou um técnico aí, né? Teu pai. E nesse período, Adelar, eu fui feliz em trabalhar, porque naquele período da vida da gente era tão difícil, né? Hoje as coisas se tornaram um pouco mais fácil de trabalho. Se você tem um grau de escolaridade, abre as portas do mundo para você, né? E em 1977, 1º de maio de 77, eu comecei a trabalhar como repositor de mercadoria na antiga padaria do Oliveira, seu Antoninho, pai do Álvaro Martins. Na, né? Rua Conceição. Na Rua Conceição, hoje onde é a farmácia Oliveira. Então ali onde que tem aquela loja que vende colchão, ele vendia armarinhos. E nesse período eu comecei a trabalhar a minha vida ali. O Álvaro, então eu tenho o Álvaro, a Gladys, nesse período eu agradeço a eles por me abrir essa porta. Então eu com 12 para 13 anos, naquela época, era permitido trabalhar. Eu fazia pão, né? Separava os pães à noite, de madrugada eu saía entregar, né? Entregava São João do Triunfo, Porto Amazonas, Vitor Marsum. Entregava o pão Vitor Marsum, recolhia o leite, distribuía na cidade e eu ia para casa descansar. E assim, depois eu saí de lá, fui trabalhar no Móveis Malucelli, né, onde hoje é a loja do Deluca, né? E também, falecida Isabel Maier, foi muito ela, né? Minha tia, cara. Foi uma mãezona para mim, me deu a oportunidade de eu ser montador de imóveis, né, juntamente com o Vilmar Stade, falecido também, que me deram um norte de trabalho. E além da estrutura familiar. Depois desse período eu fui para o quartel, fiquei lá no Exército por 28 anos, acabei me aposentando lá no Exército como sargento e saí do Exército e vim para a vida pública. Você é formado também no 3º grau, né, Jean? Sim, eu sou formado em Educação Física, sou pós-graduado em Neurociência da Educação, né? Então toda essa vida, uma trajetória, eu procurei me aperfeiçoar em alguma área. Eu sempre tive um objetivo, que seria ou faria Educação Física ou faria Biologia, que eu gosto muito dessa área de humanas, né? Então eu também agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar hoje formado e pós-graduado. Nunca quis ser professor? Não, eu sempre quis ser professor, até porque fui para essa área, ser técnico de futebol, ser preparador físico. Inclusive, eu fiz meu estágio, eu fiquei 30 dias lá no Vasco da Gama, fiquei no Rio de Janeiro fazendo meu estágio. O meu professor de estágio foi o Toninho, né, que ele é técnico de seleção sub-20, então eu trabalhei com ele lá, e o Nilson, que era o superintendente do Vasco, juntamente com o Eurico Miranda naquela época, né. Então eu
o Romário, o Romário está na seleção brasileira, na fase do Romário, né, eu tive presente, eu conheci o Romário pessoalmente lá no São Januário, onde que eu fiquei a maior parte do meu tempo. Lá conheci toda a família do Mané Garrincha, neto, bisneto, a filha do Mané Garrincha, nesse período que eu tive lá no Rio de Janeiro. Viu, me diga uma coisa, por que a vida pública? Por que você encaminhou-se para a vida pública? Por que você foi para lá? São coisas, talvez pela minha área, minha formação acadêmica, né, Adelar, e pelo trabalho que eu fiz no Exército, porque eu fiquei lá no Exército 30 anos, eu fui 13 anos chefe de almoxarifado e o resto da minha vida eu fui em relações públicas. Né? Então eu tinha um contato com o público externo assim, e tinha uma outra visão realmente assim, do que eu deveria fazer para frente. Eu vou para a vida pública porque tinha um sonho, né, de ser um agente público e alguém me deu essa oportunidade no passado de ser chefe de gabinete, de ser diretor de esporte, ser diretor de trânsito, depois ser coordenador de transporte escolar do município, reformular o transporte escolar do município, depois a oportunidade de ser secretário. Então isso vi construindo com o passar do tempo e acabou que hoje estou assim na vida pública entre talvez no município as 25, 20 maiores autoridades do município. Alguém me deu a oportunidade e lá no trabalho no passado me abriu essas portas. Mas acho assim que eu vim porque eu sempre fui boleiro, né? Joguei nos times da cidade, joguei fora no Exército, fui da seleção do Exército Brasileiro de futebol, juntamente com o Ivair, juntamente com o Minhoca, esse pessoal que é do passado, o Valtinho Estado, o Niltinho. Então essa abriu uma porta para que eu viesse para a vida pública. Então o Exército te deu muita bagagem lá? Sim, porque eu entrei lá em 84, no primeiro eu incorporei 30 de janeiro, em abril eu já estava fazendo o curso de cabo, né? Logo em seguida fui promovido, depois saí sargento, e teve todas as oportunidades de curso que eu tive no Exército, e eu aproveitei esse momento, né? Então, se eu devo alguma coisa da minha vida que eu tenho hoje, de bens, de família que eu construí, foi no período que eu fiquei no Exército. Então o Exército me deu uma bagagem hoje, eu sou muito centrado lá, às vezes todas as reuniões eu não falo nada, primeiro eu escuto para me mensurar, para depois eu ter uma resposta, né? Então eu já não sou muito no ímpeto de responder as coisas, então às vezes eu dou uma recuada e isso me ensinou a ser pensante, a ser racional, às vezes até demais, mas a gente tem esse lado de bom de não estar em conflito. Veja bem, quem está na vida pública, eu estive um dia também, a gente é muito criticado. Você acredita que é normal vocês receberem essas críticas, serem criticados por aquilo que vocês fazem? Naturalmente, eu acho que é normal, porque isso é natural do ser humano, do brasileiro, dessa crítica, mas às vezes a gente faz crítica sem ter razão, né? Então por isso que a gente consegue mensurar, né? Quando você tem uma ação de trabalho que afeta várias pessoas, vamos dizer um exemplo bem claro, eu vou trabalhar numa rua, quando for trabalhar nessa rua, eu já estou preparado que vai ter críticas positivas e negativas, mas depois que o trabalho está pronto, né, você andou pela rua, sempre pisando no barro, depois o asfalto saiu a calçada, saiu o meio fio, você não vai mais criticar, porque você não pisa mais no barro, né, não suja mais a entrada da tua casa, o carro não suja mais. Então isso é natural de a gente estar preparado para esse tipo de crítica. Tá, você hoje é um dos secretários do prefeito, vocês estão findando esse ano de 2020 a gestão de vocês. Você acredita que ela foi profícua, que ela foi, esses 4 anos vocês ajudaram no crescimento da nossa cidade? Tenho plena certeza, né? Quando o prefeito Edir, e acho sim que ele tem um mérito, tanto o Edir quanto o Marcos, ele tem um mérito de dar autonomia para o secretário trabalhar, não ser uma pessoa centralizadora. Então assim, isso pra gente, se tem ânimo de trabalho, eu quero deixar um legado, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho no meu passado, eu fui chefe de gabinete, consegui, juntamente com o pastor Rinaldo, na época ele estava lá, a gente reformular a questão de atendimento às pessoas que iam ao gabinete, né, ser bem atendido. Depois eu saí de lá e fui para o esporte, onde me deu um norte. A gente trabalhou com as escolinhas dentro lá do ginásio, lá na Secretaria de Esporte, naquela época, o Departamento de Esporte ligado diretamente à educação. Tive a felicidade de fazer um campeonato popular, uma chave do interior, uma chave da cidade, para ter essa integração do município, né, com os atletas da cidade do interior, até para você descobrir novos talentos no futebol. Depois eu
saí da administração do ginásio de esportes, de diretor de esporte, eu fui para o trânsito, onde na época, quando eu assumi lá, eu mudei a Rua Conceição, que a Rua Conceição era via dupla, mudei a Conceição, mudei a Jesuíno, mudei a Coronel Macedo, né, até porque existia uma necessidade de fazer esse trabalho. Hoje já tem uns estudos que já tem que ter uma outra mudança, né, no trânsito. Fui transporte escolar, onde reformulei o transporte escolar juntamente com a equipe que eu tinha lá, que era boa, que era o Jean, com o Maurício. A dona Lídia me deu a oportunidade como secretária também, de eu estar lá no transporte escolar. No meu período lá, no começo, a gente foi mapeando, né, tinha um gasto de 23 mil diesel mês, a gente baixou para 16, para 17, porque a gente foi cortando os roteiros que não tinha necessidade. Em 2015 fizemos uma aquisição de 10 ônibus novos, né? Fiz 2 leilão nesse período, nós fizemos uma aquisição de veículos, caminhões novos para o município. Agora o município comprou recentemente mais 10, então o município hoje não tem mais ônibus velhos, o transporte escolar é só ônibus novos. Então isso é uma coisa assim da minha vida, que eu vou levar um legado. Que alguém, às vezes eu estou no interior, a pessoa fala, naquela época estava no transporte escolar, veio os ônibus, assim. Então para mim é gratificante. Agora recentemente nós digitalizamos lá o Instituto de Identificação, que ajuda o Serviço Militar de Identificação. A pessoa não suja mais o dedo na tinta, né? Chega lá, tudo biométrico. Então isso para mim foi... Eu vou deixar um trabalho que o IDI me deu essa oportunidade de estar fazendo, me deu a oportunidade. Eu lembro que no final do ano fui apresentar lá para o prefeito a questão quanto que deu de economia. Ele perguntou, o que você quer lá para o transporte escolar? Eu quero comprar um caminhão da merenda escolar. Porque nós transportávamos o caminhão da merenda escolar em 2 ônibus adaptado, né? Você transportava carne, ovo, verdura. Hoje não, você tem um caminhão que ele é metade frigorífica e metade resfria. Então você transporta a carne de um lado e a verdura do outro. Então hoje o município está aí, foi um dos primeiros municípios pioneiros do Paraná que comprou esse caminhão. Então isso é gratificante, você deixar alguma coisa do passado para o futuro. Você está em que pasta hoje? Hoje eu estou atualmente secretário de Gestão Pública. O que a gestão pública faz? Vamos contar para o povo para eles entenderem o seu trabalho também. Hoje nós temos 3 departamentos: Secretaria de Gestão Pública, Controladoria, Procuradoria e Finanças, são secretarias de meio. O que é a Secretaria de Meio? A gente trabalha com todas as outras secretarias. A gente coordena a parte, por exemplo, lá na gestão, coordena toda a parte de pessoal, de todos os funcionários, de todos os estagiários, passa por gestão. Então nessa pasta. Lá na gestão está toda a estrutura pessoal da prefeitura, licitação, toda a licitação começa pela secretaria, finaliza lá na licitação. Nós temos hoje o RH, que é ligado diretamente, nós temos hoje o sistema de protocolo, que é devidamente formatizado hoje, e nós temos hoje toda a compra que é feita no município, armazenado na Secretaria de Gestão, dentro do almoxarifado. A gente faz a recepção, recebe a mercadoria e faz a distribuição. Hoje tem um centro de recebimento e um centro de distribuição do município, dentro da Secretaria de Gestão. Geraldo, me diga uma coisa, vocês são hoje os maiores mantenedores e colaboradores do nosso município? Aqueles que têm o maior número de funcionários? A prefeitura? A prefeitura, se você pegar os terceirizados, os estagiários, todos nós somos os maiores. Juntamente com a Baston hoje, né, que é a segunda maior empresa hoje que tem... Nós temos hoje em torno de 120 terceirizados, em torno de 70 estagiários, né, tanto de 20 horas ou 30 horas, e mais 117 funcionários efetivos, juntamente com o CLT. Qual é o quadro hoje que compõe quantas pessoas no total, você tem noção? Num total, se pegar terceirizado, estagiário, tudo em torno de 1.250, 1.300 funcionários. Me diga uma coisa, a questão financeira para você pagar esse funcionalismo, a prefeitura tem dificuldade ou não? Hoje nós não temos dificuldade, Léo. Até porque essa conscientização de todos os secretários de questão de gastos, primeiro que eu respondo todas as ações da minha secretaria ou de qualquer secretário, todos respondem. Então o Iluíra hoje bem centrado, a questão da Secretaria de Finanças, não tem gasto exagerado. O pessoal, antigamente nós tínhamos uma dificuldade e com o tempo a gente foi regulamentando isso, a questão de você estragar uma cadeira, você quebra o pezinho da cadeira, você encosta e pede uma nova, né? Então hoje não tem desperdício financeiro, porque se você tiver desperdício financeiro você não paga as contas, você não pagando as contas você não tem certidão. No município a gente
das certidões do município que tem a mesma coisa que o meu CPF, se eu não pagar, né, fica bloqueado. E isso nós vemos assim desde o início do mandato do prefeito Edir, lá em 2013, quando ele iniciou, essa conscientização de economia, de empregar o dinheiro público na hora certa, no momento certo. Todas essas obras que tem no município é gestão, não tem desperdício. E você fala assim de questão de pagamento. Nós temos hoje, a educação tem suas verbas específicas, a saúde tem as delas, a assistência tem a dela, então parte desse dinheiro não sai do cofre do município, mas nós trabalhamos hoje com arrecadação. Imposto de renda, imposto de renda IPTU, ISS, ITBI, então são fontes livres que a gente tem no município. E dessas fontes livres, todas as secretarias recebem essa fonte livre da arrecadação mês a mês. Quando você faz a projeção lá no PPA, LUA e LDO, que você faz a projeção lá de uma arrecadação anual, o que mais hoje a gente trabalha é a questão do índice prudencial dos funcionários. Hoje o município não pode gastar mais do que 51,3. O que é 51,3? De toda a arrecadação da projeção que a gente faz anual, eu vou dar um exemplo assim, bem básico para que as pessoas entendam o que eu estou falando. Se eu recebo 10 mil reais, eu posso gastar 5.130 reais. Eu não posso gastar mais do que isso. Se eu gastar 5.140 reais, ou 150, ou 6 mil reais, eu já estou fora do índice. Então eu já saio do 5,31, vou para 54. Aí o município perde a certidão e nós não podemos trabalhar. Né? E lá no final o prefeito é multado, o secretário é multado também, juntamente lá pelas sentenças do Tribunal de Contas. Hoje as certidões estão em dia? Todas em dias. Então as secretarias têm trabalhado todos os lançamentos e a gente tem trabalhado da melhor forma possível para que todas as contas do prefeito sejam aprovadas no final do mandato dele. Né? Então todas as contas que a gente já apresentou lá, que a Secretaria de Finanças apresentou, todas foram aprovadas no município. Então não teve nenhuma, não veio nenhuma com restrição, todas aprovadas com voto Minerva. Me diga uma coisa, vocês como secretário, vocês que estão dentro do prédio onde se faz toda essa gestão, vocês têm muita reclamação, sim? Você como secretário, você vê que o público vai lá reclamar para vocês ou muitas vezes mais pedir? Porque a gente sabe que dentro da prefeitura tem aqueles que têm carteirinha marcada quase. Adelar, eu vou falar por mim, porque eu sou secretário, tem os pedidos e tem as reclamações. Muitos pedidos são pertinentes, tem pedidos que são devidamente impossível do município atender. Principalmente se for muito os pedidos individuais e pessoais. Né? Quando normalmente a gente trabalha na parte coletiva. Eu vejo por mim, como eu estou no interior, estou na festa do interior, estou nos bailes, né? Circulo durante a semana, sempre estou aí, todo o interior. Então, como a gente tem um contato mais direto com a população, existem elogios, existem as críticas, existem os pedidos. Né? Então, às vezes um pedido para mim eu não consigo atender. Eu vou depender de entrar num cronograma lá da Secretaria de Obras, da Secretaria de Educação, ou Secretaria, porque eu não posso, eu como secretário de gestão, eu não posso chegar lá e dizer, Francine, ou Carla, ou Fabiano, eu preciso que você me atenda. Falando, tem que ver a possibilidade de tudo isso. Então, isso é uma coisa rotineira que a gente tem. Né? Então, o pedido individual, às vezes a gente não pode atender. Muito bem. Me diga uma coisa. São 7h56, nós temos alguns minutos ainda. Vou fazer uma pergunta para você, você me responde se você quiser. Você é pré-candidato a vereador? Pré-candidato. Estamos no ano das eleições, 2020. Viu? Inclusive, nós temos que, até vou perguntar depois para você, questão de definir partidos já, porque até abril. Você é pré-candidato, Geraldo? Sou pré-candidato. É pré-candidato. Sou pré-candidato, provavelmente no final de março estarei me descompatibilizando da administração, né, para esperar o período eleitoral, mas eu sou um dos pré-candidatos aí da administração. Você está afiliado hoje a que partido? Hoje eu sou presidente do PR, mas com toda essa reforma política que teve em nível de Brasil, Palmeiras vai entrar nesse período de reforma política também. Na última eleição a gente fez coligação com 15 partidos, mas provavelmente o município hoje deve ficar com 3 ou 4 dentro da nossa administração. Provavelmente vai ter uma redução de candidatos, né? Porque
tem a nova lei, número de mulheres, né? Quando chega o quadro de mulheres, diminui um homem, se for mais mulher. Então, existe tudo uma matemática que nós estaremos trabalhando até o mês de abril aí das filiações. São 9 homens, 5 mulheres, né? E a grande novidade que você agora acabou de falar é que vocês se coligaram em 15 partidos. Hoje, para a vereança não se coliga mais, só se coliga só na majoritária. Né? É o partido juntamente com o partido prefeito lá, né? Então, vai reduzir bastante o número de candidatos por essa situação, né? Então, por exemplo, eu sou presidente do PR hoje, provavelmente, eu só não me desfilei do PR porque eu sou o primeiro suplente da Câmara hoje, né? Se eu me desfiliar fora do período, se eu tiver que ir para a Câmara, eu perco o meu mandato. Mas isso já está sendo trabalhado, a gente já tem os nomes das pessoas, né? Então é questão de definições aí dos partidos. Esses partidos praticamente vão desaparecer, né? Os pequenos. Nos municípios pequenos, Adelar, vai desaparecer. Talvez nível de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, talvez ainda se mantenha, mas a redução vai ser drástica. O que vocês, como gestores, estão pensando? Que partidos que vocês vão usar? Já existe uma predisposição de partido X, Y e Z? Ainda não. Vai ser definido agora, nos próximos dias, quais são os partidos que a gente vai estar trabalhando. Sabe? O prefeito está afiliado no PSC. Então esse é um dos partidos que fica. Eu acho que ainda o IDIR não definiu a situação, não definiu, sabe? É questão hoje do PSDB, do PSC, do PR, do PROS, são esses partidos aí que estão mais em atividades hoje do município, né? O restante, alguns já não estão mais conosco, já foram para outros palmeirenses, já estão fazendo gestão desses partidos, né? Mas aí, até abril tem muita novidade, muita água para ser definida. Você acredita que nós vamos ter mais que 3 chapas a vereadores ou não? Vai ter mais. Mais que 3 chapas? Mais que 3 chapas. Tanto assim? Adelar, porque assim, se a gente tiver 3 aí, cada prefeito deve ter uma chapa ou 2, né? Quem for os pré-candidatos a prefeito, quem for o candidato a prefeito. Isso é natural, né? De você ter que fazer uma chapa de vereador. Porque a política hoje você faz com união. Todo mundo unido, todo mundo pedindo voto. Isso é união. Se você não tiver grupo, não então tem você norte. acredita que nós vamos ter mais que 3 candidatos a prefeito também? Torço para isso. Torço para isso. 3, 4, 5, né? Quanto mais é melhor. Quanto mais é melhor, né? Isso, é a democracia. É a democracia, exatamente, isso, né? Então, mas eu acho difícil nós despontar com tantos nomes a candidatura a majoritária. Eu acredito que a vereança sim, mas a candidatos a prefeito eu não acredito que mais que 3 Palmeiras vai ter. No momento, essa é a minha opinião. Bom, que diz você, tomara que tenha democracia, que tenha 10 candidatos aí, que se coloquem à disposição aí e coloquem o seu nome, né, para serem candidatos a prefeito. Mas eu particularmente vejo difícil isso que hoje aconteça. Viu, Adelar? Eu vejo assim uma situação, e até o Edir falou esse tempo na rádio, eu acho que todo cidadão palmeirense deveria fazer um estágio, né, dentro da administração, para entender realmente o que é a administração pública. Às vezes as pessoas confundem o que é uma empresa privada, uma empresa particular, com a imprensa de dentro da administração, ou a minha empresa que eu trabalho, dando exemplo, não tem empresa, mas estou dando exemplo, é diferente da administração. Então a gente tem dificuldade hoje dos prazos, é muito demorado, as coisas, sabe, leva 6 meses, 1 ano, e às vezes a gente fica angustiado e quer atender a população o mais rápido possível, mas isso é o sistema nível de Brasil que é demorado, né? Então a gente tem que ter os prazos, não pode atropelar. Nós tivemos aí recentemente um amigo de Castro, aí, ex-prefeito, foi condenado por 1 ano de prisão. Então hoje a administração tem que ter esse cuidado, porque amanhã depois eu não estarei na administração e vou ser condenado depois, né? Então esse ex-prefeito nosso, amigo nosso, aí ele, lá no final do mandato dele, ultrapassou o índice prudencial e o Tribunal de Contas condenou ele por 1 ano de prisão, serviço comunitário. E eu não quero, acho que nem o IDIR quer, nenhum secretário quer que aconteça isso. Então, a forma da administração, da mais transparente possível, que a população entenda essa forma da transparência. Tá aí o portal da transparência, né? A gente sempre tem gente aqui divulgando aqui ou na rádio, né? Qualquer dúvida, todas as secretarias estão com porta aberta lá para a gente tirar a dúvida do cidadão. Hoje, se você fizer denúncia,
algumas denúncias, algumas reclamações. Tem um sistema de informação cidadão na prefeitura. Você entra lá no portal da prefeitura, está lá escrito SIC, né? É uma bolinha amarelinha com a letra verde, S e C lá. Você faz, você reclama, precisa na prefeitura. Nós temos que dar resposta para a população em questão de algumas coisas que não estão sendo bem atendidas à população. Muito bem. Geraldo, eu desejo sucesso para você. Hoje você é pré-candidato. Espero que você quase foi eleito na outra, que você entre. Eu sei que você tem capacidade para fazer uma gestão como vereador, assim como você fez na administração pública. Eu, em nome da equipe da Rede Clima TV, desejamos sucesso a você na sua caminhada nesse ano de 2020. E lembrando que as portas de nossa emissora estão abertas a vocês, a qualquer colocação que vocês queiram fazer. Inclusive, deixei dito isso para o prefeito municipal esses dias. Convidei ele para que esteja aqui para conceder uma entrevista também a mim. E desejo sucesso de verdade para você nessa caminhada sua nesse ano de 2020. Obrigado, Adelar, obrigado aos ouvintes, que espero que tenham entendido um pouco dessa nossa conversa, Adelar, porque eu acho importante a população saber do trabalho do secretário, saber do trabalho da administração, e agradeço esse momento mesmo de estar aqui presente. Espero que, com a minha nova caminhada, eu como pré-candidato, a gente tem ideias aí de como cidadão palmeirense, uma Palmeira melhor, uma Palmeira para frente, que o jovem hoje não precisa ir embora de Palmeira, que o jovem fique em Palmeira, que se forme na faculdade e tenha seu trabalho em Palmeira. Isso é impossível até a maioria, porque às vezes o mundo precisa deles lá fora, né? Você cria o filho para o mundo, né? É verdade. O meu filho está com 14 anos e já tem projeções aí, né? Já pensa para o futuro. Então a gente quer trabalhar que a nossa Palmeira melhor, seja sempre melhor, né? Seja acalentar o povo palmeirense. Tá aí, falei com o Geraldo das Neves, ele que contou um pouquinho de si, um pouquinho do seu trabalho, da Prefeitura Municipal, serviço de gestão pública que ele faz hoje. Parabéns, pré-candidato a vereador aqui do nosso município. Muito obrigado mais uma vez, fico à disposição sempre de vocês. Bom dia, Adelar, que Deus fique com todos.